Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na terça-feira passada. E aí eu repito mais uma vez para que fixe bem. Nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na terça-feira passada, tá bom? Uma atividadezinha que era de apenas duas questões. Então, antes da gente iniciar a correção dessas duas questões, eu peço que vocês abram um caderno, localizem essa atividade para que a gente possa fazer uma correção positiva. Bom, então vamos ao início. Iniciando a correção com a questão de número 1. Observe a porcentagem e a fração decimal que representam a parte pintada de verde em cada figura. Em seguida, escreva o número decimal correspondente a cada item. Então, primeiro a gente vai resolver aqui o item A, depois a gente passa para o item C, e depois a gente vai passar para o item B, e na sequência a gente finaliza com o item D, a correção aqui da primeira questão, tá bom? Então vamos lá, o item A, né? A gente vai observar aqui, ó, que 10% é igual a 10 sobre 100, já que esse sinal aqui de porcentagem, ele se transforma aqui no denominador 100, como vocês podem aqui observar. E esses 10 sobre 100, 10 centésimos, o que acontece? 10 centésimos a gente pode simplificar, no caso aqui foi simplificado por 10, ó, tanto o numerador quanto o denominador foi simplificado por 10, e aí 10 dividido por 10 deu igual a 1, como vocês podem aqui observar, e 100 dividido por 10 deu igual a 10. E aí a gente tem aqui um décimo. E a questão pede para a gente representar por número decimal essa fração aqui, um décimo. Como é que a gente faz para representar essa fração um décimo em número decimal? É simples demais. Basta simplesmente a gente pegar aqui a fração, ó, no caso um décimo, e dividir o numerador pelo denominador, como vocês vão poder observar aqui. Ó. Vou pegar o numerador, que é 1, e vou dividir pelo denominador, que é 10. Um décimo, 1 dividido por 10, tá bom? Essa daqui é uma maneira. Daqui a pouco eu mostro outra. Então, ó, 1 eu posso dividir por 10? Não posso, porque nesse caso aqui, 1 tem menor valor que 10. Então, o que é que eu faço? Coloco um zero aqui no dividendo, torno 10, coloco um zero e uma vírgula no quociente, como vocês podem aqui observar. Agora sim eu posso dividir, ó. Tenho aqui 10 dividido por 10. Tranquilo? Então, 10 dividido por 10 é quanto? É 1, né? 1 vezes 10 vai ser igual a 10. Tudo bem? Passamos o tracinho, sinal de menos, e aí 10 menos 10 vai ser exatamente igual a zero. Finalizamos aqui, tá bom? Então, ó, um décimo, essa fração aqui, ela tem valor equivalente a exatamente 0,1. Então, aqui o número decimal, que representa tanto essa porcentagem, 10%, como essa fração um décimo é 0,1. Tem outra maneira da gente também resolver esse cálculo. Como? É a partir aqui dessa fração, ó. Dessa fração aqui, 10 sobre 100, a gente já pode transformar ela em número decimal. Como? Da seguinte forma, ó. Tenho aqui 10 sobre 100, tá bom? Quando o denominador de uma fração é 100 e eu vou transformar essa fração em número decimal, eu já sei que vão ficar duas ordens, duas casinhas, dois algarismos após a vírgula, tá bom? Então é simplesmente isso. Como isso, professor? Vamos lá. Eu sei que vai ficar 0, vírgula, duas casinhas após a vírgula. Quem vai ser essas duas casinhas? Vai ser aqui, ó, esse número que está no numerador da nossa fração, tá bom? Que no caso é o 10. Então vai ficar aqui 0,10, tá bom? Ah, professor, mas 0,10 aqui na forma de representação é diferente de 0,1. Sim, na forma de representação, sim. Mas quando a gente vê o valor 0,10 e 0,1, eles têm o mesmo valor, tá bom? Eles são iguais no sentido de valor, no sentido de valor, digamos assim, absoluto, tá bom? É isso. Vamos ao item C. Vamos aqui a correção do item C. Tranquilo? Então vamos lá. No item C, novamente, ó, temos aqui 50%, que foi transformado em 50 sobre 100, né? Já falei, ó, o 50 a gente repete aqui no numerador, e o denominador, esse sinal aqui de porcentagem, vira 100, tá certo? Por cento nada mais quer dizer que por 100, quer dizer sobre 100. Então vamos lá, continuando. Aqui foi tudo simplificado, tanto o numerador, que é 50, quanto o denominador, que é 100, foram simplificados por 50. Então ficou aqui, ó, 50
dividido por 50 deu igual a 1, como vocês podem observar. E no denominador, 100 dividido por 50 deu igual a 2. E aí pede para a gente transformar, né, esse 1 meio aqui em número decimal, tá bom? Eles vão transformar agora esse 1 meio aqui em número decimal, como pede esse pontinho aqui. Vamos lá? Da mesma forma, a gente pode pegar aqui o 1, que é o numerador da fração, e dividir pelo denominador, que no caso é 2. Então aqui agora eu tenho 1 dividido por 2. Posso dividir 1 por 2? Não, porque 1 tem menor valor. Então o que é que eu faço para essa divisão ser possível? Vou colocar um zero aqui no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente, como vocês podem aqui já observar. Agora eu tenho 10 dividido por 2. Posso dividir 10 dividido por 2? Posso sim. Quanto é 10 dividido por 2? Quantas vezes, de forma completa, o 2 vai caber dentro do 10? Vai caber 5 vezes. Pois, quem já tem um domínio da tabuada de multiplicação sabe que 5 vezes 2 vai ser igual a 10, tá bom? Passamos o tracinho, sinal de menos, e aí a gente tem aqui 10 menos 10, vai ser exatamente igual a zero. Então, isso quer dizer que 1 meio, essa fração aqui transformada em número decimal, é exatamente igual a 0,5. Então, colocamos aqui 0,5. Professor, e qual seria a outra forma da gente representar esse 0,5? A gente poderia também resolver, ó, simplesmente a partir dessa fração aqui, que no meu modo de ver, de pensar, é até mais simples e rápido, tá certo? Então, ó, quem é o denominador aqui dessa fração? A gente vê que o denominador é quanto? O denominador é 100. Então, já sabemos que vai ficar duas casas após a vírgula. Dois números, dois algarismos, como vocês queiram falar, tá bom? E aqui no numerador a gente tem, ó, um número de dois algarismos. Então, já vai ser esses dois algarismos desse número, do 50, que vão ficar após a vírgula, não é isso? Então, vai ficar aqui, ó, 0,50. Tranquilo? E aí vocês podem ver, ah, professor, mas 0,50 e 0,5 tem o mesmo valor? Tem sim o mesmo valor. A forma de representação aqui pode estar diferente, mas eles representam a mesma quantidade, tá bom? Que no caso aqui é a metade. Então é isso, pessoal. Vamos agora para a correção do item B e do item D. Então, pessoal, o item B e o item D, aqui na continuação da correção dessa questão, a gente vai resolver, a gente vai corrigir, na verdade, da mesma forma que o item A e que o item C, tá bom? Então, vamos lá, né? Como a gente pode perceber aqui, no item B, ó, temos 25%, que é igual a 25 sobre 100, e aí a gente dividiu aqui no numerador 25 dividido por 25, que deu 1, e no denominador 100 dividido por 25, que dá igual a 4. Até aí tranquilo, né? Temos uma nota aqui, 25% da figura está pintada de verde, ou seja, a quarta parte, que representa realmente esse 1/4. Só a título de conhecimento para vocês. E a questão quer saber o que? O item B, na verdade, que é simplesmente o número decimal que representa essa fração 1/4. Então a gente vai transformar essa fração aqui, 1/4, em número decimal, tá bom? Só que aqui a gente vai resolver de um jeito diferente se comparado ao item A e ao item C, tá bom? A gente vai transformar já a partir daqui, ó. Por quê? Porque aquela ideia que eu falei para vocês é mais fácil. Vamos lá, professor? Como? Observe que o denominador aqui dessa fração é quanto? É 100. Então, automaticamente, você já sabe que vai ter duas casinhas após a vírgula. Quem vão ser essas duas casinhas? Ó, observe que o numerador aqui da fração é 25. Então, 25 é um número composto de dois algarismos. Se o denominador é 100 e eu sei que vai ficar dois algarismos após a vírgula, então, automaticamente, eu já sei que vai ser esses dois algarismos aqui do número 25 que vão ficar após a vírgula. Então, colocamos aqui, ó, 0, vírgula, vai ficar dois algarismos, no caso vai ser o 2 e o 5 que representa o número 25. Então, a resposta aqui dessa fração é 0,25. Tranquilo, turma? Ah, professor, mas eu peguei esse 1/4 aqui, dividi em 1 por 4 e encontrei também o 0,25. Tem algum problema? Nenhum problema. Só resolvi aqui dessa maneira porque eu acredito, como eu já falei anteriormente para vocês, que seja mais rápido e mais simples também para entendimento, tá bom? Então, aqui no item D, a gente vai fazer da mesma forma, ó. Temos aqui 75 sobre 100, 75%, né? 75% que se transformou em 75 sobre 100, 75 vai para o numerador, o sinal de porcento vai para o denominador, virando 100, e aí foi simplificado tudo por 25, né? Tanto 75 como 100, e gerou aqui 3/4. Você pode pegar o 3 e dividir pelo 4, que você vai encontrar o mesmo valor que se você aqui, ó,
também já encontrar o valor decimal, o número decimal que é pedido aqui nesse pontinho do item D, a partir dessa fração. Como professor, 75 sobre 100. Vou transformar em número decimal. Observo logo o denominador. Quem é o denominador? É 100. Se o denominador é 100, já sei que vai ficar 2 algarismos, tá certo? Após a vírgula. E aí, quem vai ser esses 2 algarismos, né? A gente vai ter que olhar para o numerador. O numerador aqui, ó, perceba que é quanto? 75. Um número composto de 2 algarismos. Então, automaticamente, eu já sei que vão ser esses 2 algarismos do 75 que vai ficar após a vírgula. Ó. Então, fica 0,75. Tranquilo? Então, ó, já colocamos aqui também para responder a questão. 0,75. O pessoal que pegou esse 3/4 aqui, ó, e dividiu 3 por 4, tá certo? 3 por 4. Vocês, quando realizarem essa divisão, como eu mostrei lá no item A e no item C também, vocês vão encontrar aqui no quociente esse mesmo valor, ó, 0,75, tá bom? A gente vê aí mais curiosidade, divida, como a gente dividiu lá no item A, no item C, para que vocês possam conferir realmente esses resultados. Mas como eu falei, dessa maneira aqui, eu acho mais tranquila de se realizar esse cálculo. Tranquilo, turma? Façam as correções e vamos adiante. Galera, finalizando a nossa correção da aula de hoje, dessa atividade de 2 questões, temos aqui a segunda questão. Então vamos lá. A escola em que Pedro estuda está disponibilizando um curso de espanhol. Foi realizada uma pesquisa e concluiu-se que 100% dos alunos do 5º ano participam desse curso. Então aqui, ó, 100% se transformou em 100 sobre 100, já que no numerador temos 100, que é aqui esse que vem antes do sinal de porcentagem, e o sinal de porcentagem, como eu já havia falado anteriormente, também nessa videoaula, ele se transforma nesse 100 aqui que está no denominador dessa fração, tá bom? Então, 100 sobre 100 é a mesma coisa que 1. Por quê? Porque se você dividir o 100 por 100, 100 dividido por 100 vai ser igual a 1. 1 representa 1 inteiro, tá bom? Então, preste atenção nisso. 100% é a mesma coisa que 1 inteiro. Vamos à pergunta. De acordo com essa informação, marque um X na afirmação correta. Primeira afirmação. Metade dos alunos do 5º ano participa desse curso? Isso é certo ou errado? Segunda afirmação. Todos os alunos do 5º ano participam desse curso? Eu quero saber, pessoal, quanto desses alunos dessa turma participa do curso. A questão fala o seguinte, ó, foi realizada uma pesquisa e concluiu-se que 100% dos alunos do 5º ano participam desse curso. Toda vez que a gente vê a porcentagem 100% de alguma coisa, essa porcentagem, como vocês podem ver, ela representa um inteiro. E um inteiro quer dizer o todo dessa coisa que está sendo mencionado. Nesse caso aqui, a quantidade de alunos total dessa turma do 5º ano. Tá bom? Então, isso quer dizer que participam desse curso de espanhol 100% dos alunos, ou simplesmente todos os alunos dessa turma do 5º ano participam desse curso. Então, a afirmativa correta seria essa segunda afirmativa aqui, ó. Todos os alunos do 5º ano participam desse curso. Tranquilo, turma? Para que vocês tenham mais conhecimento acerca desse tema de porcentagem aqui, vocês podem mais ou menos se amostram através dos 50%. Por exemplo, se eu falo que 50% dos alunos dessa turma participam desse curso, 50%, isso quer dizer que a metade dos alunos dessa turma participam desse curso de espanhol, porque agora eu estou me referindo a 50%. Ora, se 50% é a metade do total de alunos, logo o dobro de 50%, que é o 100%, ó, que é o 100%, vai representar quantos desses alunos? Vai representar todos os alunos. Se 50% é a metade, 100% que é o dobro, vai representar todos os alunos, tá bom? Só a título de curiosidade. Então, pessoal, era essa a correção que eu tinha para fazer junto a vocês nessa videoaula. Espero que vocês corrijam, caso tenham errado algum cálculo ou alguma escolha de vocês aí, tá bom? E depois disso, não esqueçam de enviar a foto da atividade corrigida para o meu privado, para me dar essa devolutiva para vocês, tá bom? É isso, tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.